Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma série de webinars da Multitech e hoje o nosso tema é sobre o poder da simulação estrutural. O meu nome é Arthur Zanetti, eu cuido, junto com outros colegas aqui na Multitech, da nossa divisão de software. Trabalho há muito tempo já com PLM, há quase 30 anos, e também com soluções para transformação digital. Antes de entrar realmente no nosso tema propriamente dito, eu quero contar um pouquinho para vocês, para quem ainda não nos conhece, quem que é a Multitech. E a Multitech ela tem um propósito, ela tem uma missão, que é fazer engenharia no Brasil para o Brasil. O que isso significa na prática? Nós queremos impulsionar a indústria brasileira, impulsionar a indústria nacional, reter talentos, que mais tecnologia, que mais inovação sejam desenvolvidas aqui no Brasil. Então, todos os nossos esforços são no sentido de proporcionar isso para os nossos clientes, seja através da transmissão de tecnologia e capacitação dos nossos clientes ou através da realização em conjunto com nossos clientes de etapas de um processo de desenvolvimento de produto, na parte de concepção, na parte de validação ou até na parte de testes de campo. Então, nossa abrangência é bem grande no que diz respeito à parte de desenvolvimento de produtos. A Multitech existe há quase 28 anos de idade e hoje em dia nós contamos com mais de 100 colaboradores, dentre os quais 2/3 dessa nossa equipe são de técnicos, engenheiros, tecnólogos, mestres, PhDs, ou seja, uma equipe extremamente qualificada para atender a todos os requisitos em diversas áreas e atendemos em diversas indústrias. Ao longo desse tempo, da nossa história, atendemos a mais de 400 clientes pelo Brasil e o trabalho da nossa equipe também proporcionou a criação e o registro de 5 patentes, seja em soluções específicas que nós desenvolvemos e inventamos, ou seja em metodologias de teste e validação que foram desenvolvidas exclusivamente pela Multitech. Nós estamos localizados no município de Olambra, em São Paulo, ali próximo de Campinas e Jaguariúna, onde fica a nossa matriz e o nosso Tech Center. Nosso Tech Center ele é homologado pela ISO 17025, ou seja, os testes que a gente faz no nosso laboratório são acreditados. Também temos uma unidade de negócios que fica em Americana, também próximo da região metropolitana de Campinas, com o nosso time de softwares que atende basicamente as soluções do SolidWorks da Dassault Systems. E mais um escritório na região de Caxias do Sul, para atender toda a região sul do nosso país. E toda essa equipe atende e serve a diversas indústrias, automotiva, indústria da mobilidade, aeroespacial, ferroviária, toda a indústria do agro, empresa de óleo e gás, equipamentos industriais, bens de consumo, indústria de embalagens, enfim, uma série de indústrias podem ser contempladas pelos nossos trabalhos e nossas competências. Também temos a parceria com diversas empresas de tecnologia, onde a gente pode ou usufruir dessa tecnologia ou implementá-las em nossos clientes com transferência de conhecimento e capacitação. Vou citar algumas delas aqui, a VI Grades, a Microflow, a Cadence BetaCai e a Dassault Systems, que é um nosso parceiro aí há mais tempo, que tem um portfólio muito grande. Bem, já me estendi demais aqui falando um pouco sobre a Multitech e agora eu vou convidar o nosso especialista de hoje, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre o tema do nosso webinar, que são descobrindo o poder dos elementos finitos. João, a bola está com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é João, eu trabalho aqui na Multitech desde 2013, sempre fiz parte da equipe técnica e nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre análise de elementos finitos, como que isso daí pode impactar no desenvolvimento do produto, como que é que funciona todas as etapas, trazer algumas dicas, trazer uma visão geral para vocês de como que a Multitech pode auxiliar vocês nesse processo. João, Bom, desculpa, sim? só um minutinho, pessoal. Eu esqueci de dar um recado para vocês. Ao longo do nosso webinar, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser conversar com a gente, aqui embaixo tem
tem uma janelinha, um botãozinho de chat, que você pode enviar para a gente as suas perguntas, seus comentários ao longo do nosso evento. Então, peço desculpa te interromper, João, pode dar continuidade. Sem problemas. Bom, sem problemas. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Aí vai aparecer um quiz e aí vocês podem responder a essa pergunta. Que seria, qual é o nível de conhecimento que vocês têm sobre análise de elementos finitos? Nós vamos deixar um tempo aí para vocês responderem. Fiquem à vontade. Bom, temos aqui que uma boa parte de vocês tem um conhecimento básico, outros já ouviram falar, mas nunca utilizaram. Alguns de vocês vai ser o primeiro contato, outros já têm um conhecimento intermediário, algumas pessoas têm um conhecimento avançado, mas no geral, o nosso público tem um conhecimento básico, ou então entre básico e intermediário, ou então já conheceram. Já ouviram falar, melhor, mas nunca chegaram a utilizar no dia a dia de vocês. Então, creio que será bem proveitoso todo o conhecimento que será transmitido e a nossa conversa por aqui. Então, é, o que seria uma análise de elementos finitos? Dando uma breve introdução. A análise de elementos finitos, ela é um dos principais métodos de simulação e análise em engenharia, especialmente para projetos estruturais, mecânicos, térmicos, eletromagnéticos ou de qualquer outro tipo de disciplina, usada para prever o comportamento sobre diversas condições, por exemplo, forças aplicadas, o calor que está sendo transmitido, a vibração que uma determinada montagem está sujeita ou qualquer outro tipo de evento físico. De uma maneira mais simplificada, a análise de elementos finitos ela é uma técnica para prever, por exemplo, um túnel que é aberto em uma montanha. Será que ele vai aguentar o peso do solo em cima dele, evitando acidentes, sem precisar ter que construir uma ponte de verdade para fazer esse teste com carros reais, por exemplo? Então, é uma maneira de você prever e antecipar o que pode acontecer com um determinado projeto, sem ter que gastar tanto material, protótipos que podem prolongar a cadeia de produção. Bom, então, como que são as etapas da simulação? Eu tive uma breve introdução sobre o que é, e agora, como que eu utilizo ela no meu dia a dia? Eu vou utilizar um exemplo de um terminal olhal, que é basicamente um componente muito utilizado para a fixação de cabos elétricos ou então outros tipos de cabeamento. Então, esse terminal aí, será que ele suporta um determinado carregamento extremo por um acidente, por uma pancada, algo que não está previsto? Vamos ver como que nós faríamos a simulação, qual que é o passo a passo de uma maneira bem básica. Primeiramente, nós temos que construir a geometria 3D, que é uma representação virtual com todas as características necessárias que trazem uma boa representatividade do nosso produto físico. Então, construir a geometria CAD, o modelo virtual, é a primeira fase. Em seguida, eu preciso determinar qual que será o meu material. A determinação do material, eu falo como que esse componente vai se comportar? Quais são as propriedades mecânicas, as propriedades físicas desse material? E assim ele podemos prever o comportamento adequado durante a simulação. No nosso exemplo do terminal de olhar, nós vamos
inserir apenas as propriedades mecânicas, porque será uma análise puramente estrutural. Então, foram determinados o regime elástico, que é o módulo de elasticidade de 200 gigapascal, com o coeficiente de Poisson de 0,3, e também o regime plástico, que vem com a deformação plástica, ou seja, é quando o meu componente ele se deforma, mas ele não consegue mais retornar ao seu estado inicial. Para isso, nós determinamos qual que foi o limite de escoamento, ou seja, a partir de qual tensão que ele se deforma, mas não retorna mais ao seu estado inicial. Também a tensão durante a falha, ou seja, quando o nosso componente ele irá quebrar, e qual que é a deformação de fratura desse componente. Determinadas as propriedades físicas do nosso componente, o próximo passo é a preparação do modelo. A preparação, ela consiste em determinar qual que vai ser o tipo de análise que eu vou definir para esta simulação, quais são as interações entre os componentes, caso eu esteja trabalhando com uma montagem, determinar qual que é o ponto de fixação, aonde que eu vou aplicar uma determinada força, enfim, é preparar todo o meu cenário para que ele possa representar virtualmente aquilo que acontece no mundo físico. Aqui no nosso exemplo do olhar, nós podemos ver que na extremidade à esquerda ele é totalmente fixo. Isso daí seria representação da fixação em uma parede, por exemplo. E na região do olhar, nas faces internas da parte inferior, nós estamos aplicando uma força, que seria a representação do fio sendo puxado e transmitindo esse carregamento para o nosso olhar. Terminada a preparação do modelo, a próxima etapa é a geração da malha. O que é a malha em análise de elementos finitos? Basicamente, é dividir o nosso modelo em pequenos pedaços geométricos. Aqui no terminal de olhar, nós estamos dividindo ele em pequenos cubos. Cada um desses cubos ele irá apresentar uma resposta devido às configurações que foram feitas nas etapas anteriores. E como todos os cubinhos eles estão conectados entre si, a resposta de cada um desses cubos juntos será a resposta global, e com isso nós conseguiremos avaliar o que irá acontecer nessa simulação. Um detalhe bem importante nessa parte de malha é que, dependendo da topologia da minha geometria, eu posso aplicar diferentes tipos de malha, de acordo com o seu formato. Por exemplo, malha com elementos tetraédricos são elementos utilizados para sólidos que têm uma geometria complexa, não é uma geometria tão uniforme. Então, eles se adaptam da melhor maneira para representar o formato do meu componente. Já a malha hexaédrica ela também é utilizada para componentes sólidos, porém, eu consigo gerar uma menor quantidade de elementos, o que torna a minha análise mais rápido, só que eu preciso ter uma geometria um pouco menos complexa, uma geometria mais uniforme. Já elementos de superfície, que são os elementos de casca, são elementos gerados para superfícies, para produtos que não são tridimensionais. E eu tenho também a malha unidimensional, que são representados por vigas e treliças, para representar, por exemplo, tubos, vigas, perfis trifilados. Então, com isso, eu consigo adaptar a minha malha de acordo com o formato dos elementos para diferentes aplicações, diferentes geometrias. E por último, é a avaliação dos resultados. Uma vez que o modelo está pronto e eu executei a minha análise em um software de elementos finitos e essa análise completou, nós podemos ver os resultados, se o componente pode ser aprovado ou então se ele precisa de alguma melhoria. No nosso caso, nós vamos analisar duas respostas aqui no terminal de olhar, no terminal olhar. Primeiramente, vamos analisar a tensão do modelo, que é o que está sendo mostrado agora. Como podemos ver, a tensão máxima obtida nesse modelo aí foi de aproximadamente 618 megapascal. Esse valor está acima do limite de escoamento que nós vimos lá na etapa do material, que era de aproximadamente 300 megapascal, e com isso o componente ele vai se deformar
plasticamente, ou seja, vai se deformar permanentemente e não vai retornar à sua condição inicial. Porém, será que essa deformação plástica vai ser o suficiente para fraturar o nosso componente? Para isso, nós vamos avaliar a resposta de deformação plástica. Podemos ver na nossa legenda que o maior nível de deformação plástica foi de aproximadamente 9 centésimos. Só que a deformação, quando ocorre a fratura, é de 35 décimos. Ou seja, embora eu tenha uma deformação plástica no meu componente, ele não fraturou. Isso significa que ele está aprovado e, com isso, eu posso avançar no fluxo da cadeia de desenvolvimento de produto. Bom, agora que eu já passei os passos básicos para construir a minha simulação, para fazer uma análise de elementos finitos, eu vou passar algumas recomendações, dar algumas dicas que são muito importantes quando você está construindo o seu modelo. A primeira delas é sobre o refinamento de malha. É, de maneira geral, quanto maior for o número de elementos e o número de nós que conectam esses elementos no meu componente, maior vai ser o tempo de cálculo. Então, o que eu posso fazer para ter uma boa representação nos meus resultados e eu não demorar tanto para executar a minha análise? É fazer um refinamento gradativo da minha malha. Ou seja, numa primeira versão da minha análise, eu faço uma malha com elementos maiores. Em seguida, eu posso refinar essa malha, ou seja, utilizar elementos de tamanhos menores, ver como é que foi o resultado e, a partir daí, eu posso escolher refinar regiões localizadas, como, por exemplo, a extremidade onde está fixa o meu terminal de olhar é uma região mais suscetível a uma maior concentração de tensão. Então, eu posso tamanhos de elementos maiores e nas regiões que não estão muito suscetíveis a deformações ou então a um aumento da minha tensão, eu posso utilizar um tamanho de elemento maior. E aí, com isso, eu consigo ter uma boa relação entre refinamento de malha e tempo de análise. Uma próxima dica que nós vamos dar para vocês é sobre a inclusão da não linearidade de maneira gradativa também. O que seria a não linearidade? Não linearidade é quando eu tenho, por exemplo, grandes deformações ou grandes deslocamentos no meu modelo, que eu sei que ele vai sofrer uma grande deformação por causa do carregamento, por causa do cenário que eu estou tentando modelar. A não linearidade, ela também está envolvida no contato entre os componentes. Então, se eu tenho mais de um componente e eu sei que esses componentes vão entrar em contato entre eles e ter um certo deslizamento, ter um atrito entre eles, também caracteriza não linearidade, ou então a não linearidade de material. Basicamente, o que seria a não linearidade do material? Se eu estou no regime elástico do meu material, eu estou trabalhando apenas com a linearidade. Agora, se eu tiver a deformação plástica do meu material, a deformação permanente, significa que eu já entrei na região não linear. Então, qual que é a dica que eu passo para vocês? Inicialmente, considere o modelo linear. Por exemplo, pensando no terminal de Royal, poderíamos trabalhar inicialmente apenas na região elástica do material, que seria o primeiro gráfico que estamos vendo à esquerda, e aí faz análise da resposta. Se a tensão encontrada nessa análise superar o limite de escoamento que você já sabe do material, então aí você pode proceder para um segundo passo, que seria a inclusão do regime plástico do material. E aí, com isso, você pode comparar a resposta linear com a resposta não linear. Ou então, por exemplo, nesse vídeo que estamos vendo aí dessa deformação, desse ensaio de deformação aí de flexão. Nós temos o contato. Inicialmente, nós poderíamos considerar no cilindro central que está fazendo a movimentação um contato acoplado entre as superfícies, ou seja, sem deslizamento. Faz análise da resposta e aí, com isso, numa segunda análise, insere o atrito entre os componentes. E aí, com isso, podemos avaliar qual que é a diferença dos resultados, o quanto que a não linearidade influenciou ou não. E uma última dica,
que eu vou passar para vocês é sempre ter um senso crítico na hora de analisar os resultados. Por quê? É, dependendo de como que você fez a análise, de como que você fez o input dos materiais, como que definiu o contato, às vezes como que você gerou a malha, pode ser que ele não traga um resultado tão representativo da realidade. Então, você pode utilizar o software a seu favor para fazer a simulação, mas sempre é bom que você tenha o conhecimento técnico do que você está utilizando, para que você tenha o melhor dos dois mundos, a capacidade de avaliar o componente e utilizar uma ferramenta que vai otimizar o seu tempo. Poxa, João, bem legal, você mostrou para a gente como é que funciona uma simulação de elementos finitos, o que que eu preciso para eu fazer uma simulação, mas você mostrou para a gente aqui alguns tipos de simulação de esforço, né? Mas é só isso que eu consigo calcular? Quais são os tipos de análise que eu consigo fazer em uma simulação estrutural? Bom, bom, Arthur, nós podemos fazer diversos tipos de análise em diversas áreas. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos básicos de diferentes aplicações que nós podemos fazer, como, por exemplo, fazer uma análise de aperto de pré-carga do parafuso através de uma análise estática, que seriam as análises mais simples possíveis. Podemos fazer uma análise não linear, que é quando eu envolvo contato entre os componentes. Por exemplo, nessa simulação de encaixe que nós estamos vendo na imagem, nós temos contato entre os componentes, grandes deformações da peça fêmea entrando da peça macho entrando na fêmea. Nós também temos uma análise um pouco mais complexa, que é de dinâmica explícita. O que é uma análise de dinâmica explícita? Dinâmica explícita. Basicamente, é quando eu quero modelar um fenômeno que ocorre em um curto período de tempo, numa alta velocidade, ou então em casos que eu vou ter altos níveis de deformação, ou então até mesmo de fratura, como por exemplo, a simulação de um projétil entrando em impacto com um corpo sólido. Temos também análise de flambagem, que seria para você descobrir qual que é a carga crítica que um determinado componente pode suportar antes do colapso, como nós podemos ver aqui nesse exemplo do túnel, que está colapsando após ultrapassar a sua carga crítica. Nós também podemos fazer análise de transferência de calor, como por exemplo, qual no contato entre duas peças. E também fazer uma análise dinâmica linear, por exemplo, nessa viga, podemos descobrir quais que são as frequências de ressonância, os modos de vibração dessa viga, para poder melhorar a resistência mecânica dela, por exemplo. Puxa, muito legal isso aí, João. Eu posso Uhum. aproveitar, João, e fazer uma pergunta para a turma aqui também. Claro. Pessoal, a gente quer saber um pouquinho de vocês. Que ferramentas, que soluções vocês já utilizam atualmente na empresa de vocês? A gente falou um pouquinho na primeira enquete quais é o conhecimento que vocês tinham sobre elementos finitos, e agora a gente quer saber quais dessas ferramentas vocês já possuem na empresa de vocês. Vai abrir agora aqui uma enquete, pode selecionar mais do que uma alternativa. Se tiver mais, tem soluções aqui de CAD e soluções aqui de simulação também. Mais um tempinho para vocês terminarem de votar. Perfeito, bacana. Vamos dar uma olhadinha nos resultados aqui. Tem uma série de softwares aí que vocês utilizam, desde AutoCAD, SolidEdge, CATIA, a parte de elementos finitos, os que utilizam Abacus, Simulia, Ansys, Nastran, alguns usam Altair, ou até outros softwares de CAD/CAM.
Legal, pessoal, muito obrigado aí pela contribuição de vocês com essas informações. João, a gente viu um pouquinho agora quais eram os tipos de simulação que existem. Eu sei que existem até alguns outros tipos que a gente não abordou aqui, por exemplo, como eletromagnetismo, CFD, mas onde é que a gente pode aplicar essas simulações? Como é que eu posso usar isso no nosso dia a dia? Bom, nós podemos utilizar em diversas aplicações, em diversas áreas da engenharia. Por exemplo, na engenharia mecânica, ela permite realizar estudos estruturais detalhados de peças e conjuntos, assegurando a verificação da resistência dos materiais, das deformações sob diferentes condições de carga, como, por exemplo, na avaliação do sistema de transmissão dessa correia. Temos também aplicações para a parte de engenharia civil. No caso da engenharia civil, ela é amplamente utilizada para avaliar a estabilidade e segurança de grandes estruturas, como, por exemplo, pontes, que é o exemplo que nós estamos vendo aí nesse vídeo, como também edifícios e fundações. Nós temos também aplicações para a parte de biomedicina, onde a análise de elementos finitos ela pode contribuir significativamente para o desenvolvimento e avaliação de próteses, implantes, a compreensão do comportamento biomecânico dos tecidos humanos e até mesmo para simular a implementação de stents no sistema vascular, como é o caso que nós podemos ver aí no vídeo. Além disso, também temos aplicações para a parte da engenharia aeroespacial, onde a análise de elementos finitos ela possibilita simular o comportamento aerodinâmico e estrutural de componentes críticos, como asas, fuselagens, turbinas, garantindo a eficiência e segurança, como, por exemplo, nessa animação aí, vemos um corpo que entrou na turbina, e aí nós podemos ver a avaliação do dano, por exemplo, nas hélices dessa turbina. E também no setor automotivo. No setor automotivo, ela é essencial para a realização de crash tests, bem como para estudo de fadiga e vibração dos componentes dos veículos, promovendo assim a segurança e a durabilidade dos automóveis, caminhões, enfim, e outros transportes automotivos. Basicamente, nesse slide, nós podemos ver diversas indústrias aonde podemos aplicar a simulação em elementos finitos, como também disciplinas, por exemplo, para análise estrutural, que é o foco dessa apresentação, mas também podemos utilizar a análise de elementos finitos na parte de CFD, que seria estudo de fluidos, na parte de eletromagnetismos, avaliações cinemáticas, simulações cinemáticas e de multicorpos. Então, é uma área extremamente abrangente, com diversas aplicações em diversas indústrias. E agora nós vamos falar um pouco de estudos de casos em cada uma, em diferentes setores. Inicialmente, vamos falar sobre uma simulação de calafetagem que foi feito em parceria com a Daimler e a Universidade Erlangen-Nuremberg, aonde o principal intuito do uso da simulação em elementos finitos era descobrir qual que era o melhor formato da ferramenta que vai fazer a calafetagem e quanto que ela deve penetrar no material aonde essa pressão deve acontecer para que todo o processo funcione bem. Mas o que é a calafetagem? No caso, ele é um processo para unir duas peças por meio da deformação de uma delas, como se fosse amassar uma delas para prender na outra. E a calafetagem ela é utilizada especialmente em motores com ímãs permanentes para descobrir se esses ímãs vão conseguir ficar presos o suficientes dentro, por exemplo, do motor. Temos aqui uma pergunta do Tiago. Arthur, você pode ler a pergunta do Tiago, por favor? Claro. O Thiago comentou que até 0,35 milímetros de deformação plástica poderia ser aceito antes da falha catastrófica. Como é que foi que você obteve esse valor? Esse valor, no caso, foi pela caracterização do material. Eu busquei um material que representasse as propriedades físicas do produto físico mesmo, e aí eu inseri
dentro do software. Uma vez que eu inseri essas informações dentro do software, na hora de eu avaliar a resposta, aí eu vejo a deformação, a deformação que eu encontrei na simulação, ela está abaixo ou acima desse valor que eu peguei de uma referência, por exemplo, de um ensaio de teste físico, do datasheet do material que o fornecedor do meu produto me passou, ou então em algum dado da literatura. Basicamente, a base é algum conhecimento teórico que eu obtive, seja literatura, seja datasheet de material de fornecedor, ou seja até mesmo de um ensaio de tração, por exemplo, do meu material. Então, João, o que você está comentando é que uma coisa super importante na análise é a gente conhecer muito bem a propriedade de cada um material que é envolvido na nossa simulação e até, se necessário for, fazer algum tipo de calibração, né, de correlação entre a simulação e o resultado, né, para que eu possa ter cada vez mais um resultado mais preciso, é isso, né? Correto, correto, Exato. exatamente. E eu vou aproveitar, nós vamos ter um espacinho no final da apresentação para perguntas. Tem até mais uma pergunta aqui do Marx, está aqui. Eu vou guardar ela, Marx, para o finalzinho. A gente abre para todo mundo que a gente tiver mais perguntas, tudo bem? João estava falando sobre esse outro estudo de caso aqui de nervuras. Sim, que é o próximo estudo de caso. Nesse caso aqui, o intuito do encolhimento de nervuras, que foi feito pelo Instituto Estocolmo de Ciências e Tecnologia, era descobrir se um determinado material que eles tinham desenvolvido iria apresentar resultados satisfatórios na confecção desse produto. Basicamente, o que é esse produto? Ele é um spoiler e aí de avião, da asa do avião, e aí ele tem algumas nervuras e para ele ser fabricado, ele acaba, a matéria-prima acaba passando por um processo de termoformagem, que é onde o material ele passa do estado líquido para o estado sólido, que também é conhecido como processo de cristalização. Só que nesse processo de cristalização, podem ter tensões internas que podem ocasionar o encolhimento da peça final. E aí, com isso, o produto pode não atender às expectativas que ele esperava de resistência mecânica. Então, foi utilizado a simulação de elementos finitos para a caracterização do material, para a confecção de todo o produto, para a preparação do modelo, com o material Tenax, no deles uma nova versão, e aí com análise de elementos finitos, utilizando o software Abacus nesse caso, ele conseguiu com que essa nervura do spoiler atendesse a todos os requisitos mecânicos com o material com o material que foi desenvolvido por eles. Um próximo estudo de caso é o uso da simulação para validação de line hangers expansíveis. Basicamente, o, o intuito foi descobrir se eu utilizar a simulação, eu consigo tornar o meu processo de fabricação, de desenvolvimento desse line hanger mais rápido, eu consigo economizar material de protótipos de testes físicos. No caso, um grupo de pesquisadores americanos que depois postaram esse estudo na conferência do Encontro de Usuários Simulha, eles utilizaram o Abacus para validar a simulação, prevendo o desempenho de acordo com a metodologia 7 etapas, que é uma metodologia utilizada na produção de line hangers expansíveis, e com esse estudo foi possível constatar que, através da simulação, o número de testes de protótipos pode ser reduzido entre 60% a 70%, ou seja, eu tenho uma economia de material e, consequentemente, de dinheiro, além também do tempo geral de desenvolvimento do início, desde o seu ponto inicial até o ponto final, foi reduzido de 65 meses para 26 meses, menos da metade do período. Então, a simulação foi muito efetiva para isso. Bom, e por último, vamos apresentar um estudo de caso que foi feito, que foi de uma parceria da Unilever com a Dassault Systems, que no caso o intuito era reduzir o peso de uma determinada embalagem que eles queriam lançar. E aí, através de testes físicos que eles já tinham, eles reproduziram isso virtualmente através da análise de elementos finitos, que eram
a simulação de top load, ou seja, do ensaio de compressão vertical, e também análise de squeeze, e com isso eles fizeram uma otimização e conseguiram reduzir o peso em 9,5%. Ou seja, embora não seja, numericamente, seja uma redução pequena, mas numa produção a larga escala, a economia que eles vão ter com isso é de milhões. Então, mais um estudo de caso provando que a simulação pode sim ser muito eficaz para o processo de desenvolvimento do produto dentro das empresas. E de maneira geral, agora que nós vimos todas as etapas da simulação, onde que ela pode ser aplicada, alguns estudos de casos gerais, quais que são os benefícios? Bom, primeiramente é que você consegue prever falhas, você consegue identificar quais são os problemas e, para isso, você pensa nas correções que são necessárias para ele. Com isso, e tudo isso feito antes de você lançar um produto. É muito desconfortável, por exemplo, Perdão, pessoal, só o fone que estava com problema aqui. É muito desconfortável você lançar o seu produto no mercado e somente depois você descobrir que ele está tendo alguma fratura, que ele não está se comportando adequadamente, que a durabilidade dele não está boa. Então, com a simulação, você consegue prever tudo, possíveis falhas que podem acontecer antes de você lançar o seu produto. Com isso, você vai otimizar tempo, dinheiro, custo com material e que é basicamente os outros benefícios. A otimização do seu processo de lançamento do seu produto num tempo menor, com uma qualidade maior, e com isso você vai ter redução de custos, seja de material para protótipos, material gasto com produtos que foram lançados e não tiveram uma boa qualidade, até mesmo ter que trocar esses produtos, fazer recall, enfim. Então, basicamente, esses são os benefícios principais que temos com a simulação em elementos finitos. E agora nós temos mais uma pergunta para fazer para vocês, pessoal. Com tudo isso que foi apresentado, vocês acreditam que o uso de simulações pode sim contribuir com os projetos da sua empresa? Fiquem à vontade para responder agora. Bom, vendo as respostas de vocês, a grande maioria já utiliza a simulação e vê esses benefícios. Outras pessoas, elas veem benefícios e querem conhecer mais, provavelmente ainda não fazem uso da simulação. Algumas pessoas também ainda estão com dúvidas para ver a viabilidade de implementar a simulação ou não, mas muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. E agora, nós vamos falar um pouco de algumas soluções que nós oferecemos aos nossos clientes na parte de simulação em elementos finitos. Nós temos a ferramenta SolidWorks Simulation, que basicamente é um módulo dentro do ambiente do SolidWorks para engenheiros e projetistas que já estão acostumados com a ferramenta SolidWorks, para que eles possam realizar análise de elementos finitos em seus projetos. Outro produto é o 3D Experience com a Brand Simula, que é um conjunto de aplicativos dentro do ambiente da plataforma 3D Experience. E aí, nessa plataforma, nós podemos realizar diversas análises de elementos finitos, dependendo da complexidade da análise, do tipo, da disciplina. Eu posso adquirir um conjunto de aplicativos específico para a minha necessidade, para um tipo de simulação.
E nós temos também o Abacus Kai, que é um software Kai robusto e consolidado com capacidade de realizar diversos tipos de análises multifísicas, não somente estrutural, e até mesmo combinando essas disciplinas. Poxa, João, muito legal aí toda a sua explicação, sua explanação. Muito obrigado. E a gente vai abrir um espacinho aqui agora, antes da gente finalizar, para quem tiver algum tipo de pergunta. E eu já vou trazer aqui algumas perguntas que nós tivemos aqui no chat, João. O Marx perguntou para a gente, quando a gente for fazer o refinamento da malha, quanto que a gente pode efetivamente refinar? Tem alguma ideia de padrão, exemplo para usar? Por exemplo, 50% menor o tamanho do elemento, ou em X%? Como é que é uma dica, uma ideia de como que eu tenho que fazer no momento de refinar a minha malha? Não existe uma regra específica, porque como cada componente, cada simulação, ela vai ter a sua característica, não tem uma regra exata para todos os tipos, de casos, mas você pode começar, por exemplo, diminuindo, entre 30 a 50%, por exemplo, para você ir fazendo seus testes. Você pode ser um pouco mais agressivo ou menos agressivo na questão do refinamento, mas aí sempre tem que levar em consideração também ao seu processamento, por exemplo. Se você refinar muito, diminuir muito a sua malha, por exemplo, o seu tamanho global era de 10 milímetros. Agora você vai querer abaixar para 2 milímetros. Só que aí você tem que levar em consideração qual que é o tamanho do seu componente. Quanto maior for o seu componente e maior for o seu refinamento, maior vai ser a diferença no tempo de processamento. Então, pode ser uma relação, não é um caso geral, mas você pode ir, por exemplo, entre 30% e 50% para você ir refinando ele globalmente, ou então o que você pode fazer? Se você não quiser fazer esse intermédio global, por exemplo, a malha de todo o meu modelo ter um tamanho médio de 10 milímetros, aí diminui para 5 milímetros, diminui para 3 milímetros. Se você identificou na primeira simulação do seu tamanho global que uma determinada região teve uma maior concentração de tensão, ou então você quer avaliar não o seu modelo todo, mas determinadas regiões específicas, você já pode aplicar o refinamento localizado um pouco mais agressivo somente naquela região. É, Perfeito, João. um- uhum. Eu tenho até uma, vou aproveitar, tá chegando um monte de pergunta aqui pra gente. Ah, o Harold perguntou pra gente aqui, existe algum tipo de metodologia ou norma para substituição de protótipos utilizando FEA? É possível eliminar um protótipo 100% utilizando uma análise de simulação de elementos finitos? 100% eu não tenho esse conhecimento, por causa que, na verdade, o intuito não é você substituir 100% os testes físicos. Na verdade, é você complementar uma análise com a outra. Você tem sim a importância do seu teste experimental, até mesmo porque alguns inputs, dependendo das simulações, elas dependem do teste experimental e você tem a simulação. No caso, é você ter o melhor dos dois mundos, aonde você consegue economizar com material, por exemplo. Às vezes você precisa, para validar determinado componente, 10 testes experimentais para você chegar num resultado ótimo. Com a simulação virtual, você pode pegar um único teste físico, e aí com isso reproduzir esse teste físico na simulação, e aí, por exemplo, você pode fazer uma otimização, onde você vai repetir essa simulação de uma maneira automatizada, por exemplo, dependendo do software, dependendo do tipo de otimização que você faz, e aí você faz essa simulação várias vezes. Só que nessa iteração de fazer a simulação várias vezes, você vai estar economizando material, porque você não vai fazer um teste físico para uma simulação. Você pode fazer uma simulação de um teste experimental de uma única vez. Você faz isso virtualmente e aí, por exemplo, os resultados correlacionaram. Só que agora eu quero ver se eu posso economizar material. Então aí eu posso retirar um pouco o material ou mudar o meu design. Em vez de, para cada tentativa de diferentes designs, diferentes pesos, eu fazer
protótipos físicos, eu posso fazer uma simulação de otimização, e aí com isso eu chego num resultado ótimo, por exemplo, de 20 simulações, chego num resultado ótimo, e aí com essa configuração final da otimização, eu faço um segundo teste físico. Então, eu economizei muito material, muita mão de obra para fazer os testes físicos, que pode ser utilizada para atividades que agregam mais valor, que seria realmente analisar o que está acontecendo. Foi perfeito. Então, o Bom, intuito não é João, substituir exatamente, mas sim utilizar a seu favor da melhor maneira possível. ótimo. Ainda nos tipos de análise existentes, o Claudio fez uma pergunta aqui para gente. Como é que eu calculo a vida através de um teste de fadiga? Bom, aí você tem softwares específicos para análise de fadiga, que você consegue prever qual que vai ser a vida útil em que esse material não vai começar a ter nenhum dano, e se o dano, ou então, por exemplo, teve um dano, mas esse dano vai ser o suficiente para fraturar, depende muito da complexidade. Ou você pode, assim, para casos lineares, que nem foi o teste do nosso terminal de olhar, apenas verificar se a tensão vai ultrapassar o limite de escoamento e depois a deformação vai ter a fratura, aqui, essa carga acidental ela não vai acontecer de maneira cíclica, ela não vai acontecer várias vezes, vai ser algo acidental. Agora, se você está suscetível ao carregamento cíclico do seu produto, aí sim você pode utilizar a análise de elementos finitos em softwares especificamente de fadiga. Então aí pode ser que você vai utilizar a simulação, só que com softwares específicos, para estudos específicos. E aí Perfeito. e aí ele tem todo o cálculo matemático dele, considerando teoria de fadiga, para fazer isso. Entendi. Tem mais duas perguntinhas aqui, pessoal. Se a gente tiver mais uma pergunta, pode mandar. Não sei se a gente vai ter tempo de responder todas elas. A gente promete que, se alguma ficar sem resposta, a gente entra em contato e fala com vocês. O Rafael perguntou aqui, João, como é que funciona uma simulação para materiais anisotrópicos, como, por exemplo, materiais compostos? Tem alguma coisa específica que eu tenho que fazer, por exemplo, tenho que tomar mais cuidado? É na caracterização, são nas condições de Sim. contorno, onde que como é que funciona? É igual ao que você mostrou, só muda o material, ou tem uma coisa que é diferente nesse tipo de simulação? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: na hora que você está caracterizando o seu material, você tem como se fosse não uma biblioteca, mas sim a possibilidade de inserir diversos tipos de comportamento de material. No nosso caso, a gente considerou apenas um material isotrópico, mas o software ele também dá a possibilidade de você inserir as propriedades anisotrópicas, ou seja, aqueles dados que foram dados em uma única direção, você pode dar eles em diversas direções. É dentro do próprio software da caracterização de material que você vê a possibilidade de qual material que eu vou considerar. Ele é isotrópico, ortotrópico, anisotrópico, se eu vou considerar apenas as propriedades de tensão ou apenas as propriedades compressivas. Isso tudo vai depender do tipo do material, e aí com o software eu consigo inserir essas informações. É na caracterização do material. Já só uma coisa a mais é que na determinação de do material composto, além do material que vai ser utilizado nesse compósito aí, você também determina quais regiões que vão ser cada uma dessas camadas, mas tudo isso daí é feito dentro do software. E aí, para cada software, ele pode fazer de uma maneira diferente, mas há essa possibilidade sim. É na caracterização das propriedades. Perfeito, João. Chegou também uma pergunta para a gente aqui, ali no Q&A ali embaixo, no perguntas e respostas, do Edgar. E essa até eu vou me permitir, João, responder. Ele perguntou assim: como vocês veem o nível de aplicação das simulações numéricas pelas empresas no Brasil comparado com outros países? A gente visita e recebe contato de muitas empresas, Edgar, o dia inteiro, a todo momento, e a gente percebe que o pessoal aqui no Brasil, a grande maioria das empresas, a gente não pode generalizar, utiliza o velho método da tentativa e erro. Faz um protótipo físico, põe para testar o produto, não funciona, volta, faz uma pequena modificação, volta. E isso, na verdade, como o João próprio falou, sem usar elementos finitos, isso demora muito tempo, atrasa o lançamento do produto, muitos protótipos, o custo do desenvolvimento fica muito maior. O pessoal às vezes acha que é caro investir numa ferramenta de tecnologia como essa que a gente apresentou hoje, e não faz a conta, na verdade,
do tempo que ele gastou, das horas que ele gastou e até principalmente um outro cálculo, né, que é o quanto dinheiro ele deixou de ganhar por lançar o produto dele muito na frente, muito depois. Ele perdeu um tempo de janela de mercado de venda do produto dele. Então, a gente tem sim muitas empresas, as empresas de mais alta tecnologia no Brasil, principalmente nos setores engenharia civil, automotiva e aeroespacial, e óleo e gás usam bastante, mas tem outros setores que não usam tanto, como o setor, por exemplo, de embalagens, máquinas agrícolas, equipamentos industriais, são setores que utilizam um pouco menos esse tipo de simulação, baseado no que a gente observa e nas consultas que a gente recebe do dia a dia. Tem uma pergunta aqui também agora do Andy, é uma pergunta um pouco mais específica aqui, não sei se a gente vai saber respondendo. Quando a gente analisa uma fratura de uma estrutura biológica, por exemplo, como um osso humano, como que a gente pode saber se os resultados são mais... quais são os resultados mais importantes para serem analisados, como, por exemplo, tensão de von Mises, deslocamento máximo, mínimo, principal, ou seja, se eu for fazer uma análise de elementos finitos biomecânica, biológica, o que eu tenho que levar em consideração para analisar um resultado, por exemplo? É diferente de uma estrutura mecânica? Eu confesso que assim, eu não tenho tanto conhecimento nessa área de biomédica, então eu vou procurar essa informação. O pessoal da organização aqui do marketing, eles têm o seu contato. Eu vou pedir um e-mail para eles, vou buscar mais informação para poder passar alguma resposta para você. Perfeito. Eu vou aqui para nossas duas últimas perguntas, pessoal. Depois a gente vai encerrar, que vai dar o nosso horário, até para liberar o pessoal e a gente cumprir aqui o nosso horário pré-determinado do nosso webinar. Estou gostando, tem bastante perguntas, o pessoal está interagindo bastante. O Haroldo perguntou aqui, João, se existe alguma norma que oriente esse processo de correlação de testes experimentais e virtuais para redução de protótipos físicos, ou seja, tem alguma boa prática, assim, de forma geral, como é que a gente pode balancear aí a quantidade de simulação e a quantidade de teste físico? Tem alguma boa prática para isso? Na verdade, isso daí vai depender muito do tipo de ensaio que é feito, do tipo de metodologia que é abordada. Não existe uma correlação para casos gerais, até mesmo porque muitas das vezes alguns componentes eles já têm uma norma de testes que eles precisam fazer. Outros componentes ainda não existem. Então, depende muito do produto que está sendo feito, depende muito da área, da disciplina que está sendo utilizada. Não existe uma regra geral. Depende muito de aplicação para aplicação. Perfeito. Nossa última pergunta aqui, João, é do Francis. Hoje em dia, como é que está o nível de maturidade dos softwares de integração entre plataformas de simulação diferentes? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma simulação de injeção plástica e uma simulação estrutural. Caso ele faça uma simulação plástica usando... Eu vou dar um exemplo de um software, por exemplo, no Moldflow, e queira fazer a simulação estrutural no Simulha, por exemplo. Como é que hoje em dia é a integração entre esses softwares hoje em dia? Bom, a integração ela acaba dependendo muito entre fornecedores, por causa que envolve essa questão assim tipo, do desenvolvimento do próprio software. O que eu posso dizer, por exemplo, é que um dos nossos produtos, que é a plataforma 3D Experience, ela possui essa integração dentro do mesmo ambiente, onde você pode fazer a sua simulação de injeção de plásticos, e aí com isso você já consegue ter dentro do mesmo ambiente um modelo para você fazer a simulação estrutural, e aí com isso o software, as análises podem conversar entre si, por exemplo. Perfeito. João, então reforçando, a plataforma 3D Experience possui um portfólio hoje em dia muito vasto de simulações, inclusive esse exemplo aqui que o Francis trouxe, que é fazer uma simulação de injeção, depois uma simulação estrutural, é possível fazer tudo no mesmo ambiente, sem precisar ter dois softwares distintos, né? Pessoal, nós estamos agora chegando ao final do nosso workshop, nosso webinar.
A gente gostaria muito de agradecer a presença e a contribuição de todos vocês. Caso a gente tenha deixado aqui alguma pergunta sem resposta, a gente vai procurar entrar em contato com vocês. E fiquem à vontade, se vocês quiserem procurar a Multitec a respeito da parte de capacitação sobre elementos finitos, introdução dessas tecnologias de físicas diferentes, ou até aprimorar o uso que vocês já fazem através, por exemplo, de melhores práticas. A gente coloca à disposição de vocês, e até a parte de correlação, os testes físicos, os nossos laboratórios também podem ajudar vocês a utilizar melhor ainda as simulações de elementos finitos, fazendo uma melhor correlação entre o que acontece no mundo real, o que acontece no mundo virtual, para que vocês possam utilizar a simulação para tomar decisões importantes no negócio de vocês, vocês seguem ou não com determinado tipo de projeto ou solução. Mais uma vez, muito obrigado e fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que em breve a gente vai ter mais webinars, mais conteúdos para vocês de muito valor. Obrigado, João, obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Valeu pela atenção e pela participação. Até mais.